Olá, chegou a hora de tricotar, sempre na companhia de Rita Soares e convidados muito especiais. É isso mesmo, Adelaide, é isso mesmo para você que nos acompanha aqui. Nosso armarinho abre novamente as portas e você já sabe, toda terça tem conteúdo inédito e independente por aqui. Para quem chegou agora, aproveita e já assina o nosso canal aqui no YouTube, assina as notificações, aciona o sininho, tudo aquilo que a gente já conhece. E, se preferir, você pode acompanhar a gente também nas plataformas de áudio. A gente está no Spotify, na Amazon e no Google Play. E o nosso armarinho também está nas redes sociais. Então, estamos no Instagram e no Twitter, @armarinhopdc. E a gente está falando de Belém do Pará, Amazônia, né? É daqui que a gente grava o armarinho, aqui no Núcleo de Conexões, na Figueiredo. E hoje a nossa entrevistada adora esta cidade e ela adora filmar nesta cidade. Inclusive, está rolando todo um nervosismo, até me atrapalhei aqui, né? Porque a gente está filmando na frente de uma pessoa que deve estar com um olhar técnico, enxergando tudo aqui. Ela já ensinou o local certo de bater a claquete aqui. A gente está com um pouco de medo. Afinal de contas, ela tem 12 obras audiovisuais, mais de 12, na verdade, no currículo. Assina documentários e filmes de ficção, além de ser a toda poderosa da Cabocla Filmes. Ela é fotógrafa, CEO da Cabocla. Né? Olha que ironia, CEO da Cabocla Filmes, é engraçado, né? Ela é fotógrafa, produtora, roteirista, professora do curso de cinema da Universidade Federal do Pará, estudou na França e fez cursos também em Santo Antônio de los Baños, em Cuba. E hoje ela está toda linda aqui no armarinho para conversar com a gente sobre audiovisual da Amazônia. É isso aí. Oi, meninas. Bem, vamos apresentar a nossa queridíssima professora, cineasta Jorane Castro. É um prazer ter você aqui, Jorane. Não, eu que estou super feliz por esse convite, poder participar do armarinho, o armarinho chegando na praça e a gente está aqui conversando. Vai ser muito legal. Olha, o nervosismo é real, viu? O meu também. Ei, o meu também. Pois é, tu ficas nervosa, Ju, quando tu tá na frente das câmeras? Claro, sempre. Eu fico. Fico. E aí tu fica pensando assim, nossa, às vezes eu tô chicoteando muito uma atriz, de repente ela também tá nervosa ou não? Não, eu acho que eu tento fazer com que as equipes, os elencos, as pessoas com quem eu trabalho, eu acho que essa técnica acho que é meio cafona, sabe? De você tratar mal a equipe para render melhor, você tratar mal as pessoas para elas darem tudo de si. Eu acho que isso é meio cafona, acho que isso é meio século XX, aqueles homens do cinema poderosos que achavam que podiam maltratar a atriz. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que fazer um cinema que seja da confiança, você permitir que a outra pessoa que esteja na tua frente, que vai, por exemplo, cantar, ou vai interpretar, ou vai ser entrevistada, que ela se sinta em confiança. Eu acho que isso é importante tanto para a equipe, porque acho que um dos grandes trabalhos de direção é isso, né? É a gente pensar na equipe, fazer uma alquimia, porque é quase uma alquimia de um grupo que vai trabalhar junto em condições terríveis durante algumas semanas. Então, para mim, eu acredito mais na solução do amor do que assim, dessa coisa meio do chicote. É o audiovisual do afeto. É, do afeto. Já é de guerrilha, né? Que é um pouco que a gente faz aqui, e né? sempre é guerrilha e gambiarra. A gente vai se virando e vai fazendo. Acho que não faz audiovisual sem fita crepe, é isso? Não, sem fita crepe não dá. Uma tesourinha, o nosso diretor aqui, o Thiago, toda hora está atrás de uma tesoura. Vamos começar do começo. Em que momento da tua história de vida te convenceste de que o cinema era a tua profissão? Olha, eu sempre quis, desde sempre. Por exemplo, quando eu fui fazer fotografia, porque eu queria fazer cinema, eu estava fazendo fotografia frustrada, entendeu? Mas eu queria fazer cinema. Então, eu sempre estava assim, estava procurando, tentando fazer alguma coisa que fosse com cinema, com imagem e movimento. Mas, assim, pensa numa outra realidade. VHS, não tinha câmera, não tinha equipamento, né? Ou seja, eu trabalhei com meus primeiros estágios eram com filmes que eram em película, ou seja, assim, película provavelmente uma geração de hoje não vai nunca trabalhar. Às vezes é engraçado que os alunos às vezes pedem para eu levar a película para eles verem.
Eles nunca viram um Quase pedaço de peça película. de museu, literalmente, né? Então, assim, era muito difícil. Custo altíssimo, né, O custo alto, equipamento difícil, acesso. E tinha toda uma coisa do conhecimento. Como é que você faz fotografia? Como é que... Sabe, era tipo assim, tinha quase que uma coisa meio que... ecumênica, religiosa em torno daquela câmera, que não podia queimar o negativo, que tinha que carregar o chassi nas condições, não sei o quê, PPP. Então, tinha, assim, essa coisa assim, né, que era um pouco meio... E também, eu acho que tem uma coisa a ver também com o poder do conhecimento, o poder, eu sei, nem todo mundo vai conseguir saber, eu posso fazer, nem todo mundo vai conseguir fazer. Então, eu acho que hoje é tudo muito mais democrático em termos de equipamento. Né? Então, celulares, hoje a gente pode fazer uma câmera com celular. Então, eu sempre quis fazer cinema. Então, dando uma volta... A Jorane criança ia muito ao cinema, via o quê? Ia, eu ia para o cinema. Em que momento ela disse, eu vou fazer isso? Eu gosto disso, isso me fascina. Olha, eu sempre fui para o cinema, sempre gostei de ler, sempre lia muito, eu sempre gostava de, assim, para museu, gostava de ouvir música. Me lembro, acho que a primeira vez que o papai... Aliás, a primeira, talvez, e única vez que meu pai realmente brigou comigo foi quando eu escutei, acho que umas 100 vezes, Hey Jude dos Beatles. E ele chegou, ficou com muita raiva, arranhou meu disco, eu fiquei chateadíssima com ele. Então, assim, eu sempre tive uma ligação com cultura, com arte. Então, eu acho que eu sempre quis fazer cinema. Eu não me lembro do dia que eu não queria fazer isso. Claro, quando é criança, você não pensa. Mas eu tenho um livro onde eu escrevi, sei lá, um livro que eu li adolescente, que eu digo assim, eu quero transformar esse livro em filme. E eu devia ter uns 13, 14 anos. Jorane, tu acabaste falando do teu pai, e assim, é impossível contar essa tua trajetória, né? Sim. Sem lembrar da mãe, Edna Castro, e do teu pai, o José Carlos, que são dois intelectuais, sim, né? Muito sim. ligados a essa parte de arte, de cultura. Sim. Como foi ter sido criada nessa família? Às vezes eu brinco que algumas pessoas que têm pais muito talentosos e que são pessoas muito relevantes e tudo mais, às vezes as pessoas não herdam tanto o talento, né? Às vezes, não sei, talvez fiquem intimidados com aquele pai, com aquela mãe. E tu e o teu irmão, parece que isso não foi um problema para vocês. Mas me conta como foi essa relação de ter esses dois, inclusive uma cineasta, porque a tua mãe fez filme. Fez né? filme. Então, a mãe ela fez 2 filmes que foram super bem... são 2 filmes, o Maria da Castanha e Fronteira Carajás, são filmes que ela é socióloga, uma professora, pesquisadora, mas ela teve essa possibilidade de fazer os filmes, conseguiu financiamento. O primeiro foi com uma colega e o segundo já foi, né, Estamos por ela mesma. Aqui da professora Edna Castro. Exato, né? Que é professora da Universidade Federal do Pará, no NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Então, ela foi fazer esses filmes um pouco como uma aventura, como uma extensão da pesquisa dela, né? Então, ela ganhou prêmios em Brasília, Jornada da Bahia. Então, assim, ela teve uma trajetória boa, bacana para uma cineasta, sabe? E os 2 filmes foram programados, tiveram uma carreira boa, foram exibidos na França e tal. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque ou seja, a mamãe não tem essa coisa de ser cineasta. Ela é socióloga e é feliz em sendo socióloga, mas aconteceu dela fazer 2 bons filmes. E aí, o que eu acho bacana é que tem uma ligação. Eu acho que não tem a ver, eu não escolhi cinema por causa dela, mas o fato dela ter feito cinema, eu acho que enriquece também a nossa relação e tudo mais. Talvez tenha te apontado, é possível, né, fazer aqui eu não, desse lugar da Amazônia. Exato, uma mulher fazendo nos anos 90. Né? Na então, Amazônia, assim, né? Na Amazônia, exato. E eu acho que a minha relação com a arte não passa tanto pela mamãe, porque quem era mais ligado em cultura, em arte, era o meu pai. Né? Porque o papai, por exemplo, ele levava a gente, quando a gente morou na França, nós moramos na França, eles foram fazer doutorado. Era o sonho da vida do papai fazer doutorado na Sorbonne, ele fez. Né? E aí, ele fez em filosofia. E aí ele chegava nos lugares e dizia assim, a gente tem que ir para Amsterdã para ver a Ronda da Noite. A gente tem que ir em Madrid para ver a Guernica. Então, todos os lugares que a gente ia,
a gente via os clássicos. Então, assim, quando eu voltei para Belém, com 14 anos, eu já tinha feito essa viagem toda pelo mundo da arte. Então, e o papai era o cara que me levava. Nos fins de semana, a gente ia para a livraria. E quando a gente voltou para cá, a gente ia nas Jinques. Né? A gente ia nas Jinques. Um clássico. Então, assim, eu sempre tive essa relação com a arte. Ou seja, o meu tio também, o mestre Cupijó, é músico. Então, o papai, quando a gente ia para Cametá, tinha os ensaios na casa da minha avó. Então, assim, papai é esse cara que é o que gostava, realmente. Ele conhecia. A mamãe, ela é mais prática, ela é mais da academia, mais teórica. E o papai, ele tinha esse lado um pouco mais... né? E ele me trouxe muito para esse lugar de ver, de contemplar, de saber quem eu precisava ler, ele me orientava muito. Eu fui uma aluna privilegiada dele. Eu vou fazer um parêntese só para quem está nos ouvindo e talvez não esteja ligando o nome à pessoa, né? A gente está falando também do José Carlos Castro, um advogado muito conhecido aqui no Pará, principalmente pela defesa dos direitos humanos. Isso. Foi um dos criadores da comissão da OAB, né, de defesa dos direitos humanos, e morreu em dezembro do ano passado. Exato. Tá? Exato. Só para quem está aqui acompanhando, a gente está falando do professor José Carlos Castro. Eu chamo de professor, né? Sempre ele, a Edna. E eu vi o filme da Edna logo nos anos 90, quando ingressei na UFPA, sobre Carajás. E aí, essa semana eu lembrei desse filme, porque viralizou um vídeo no TikTok de uma moça mostrando como era possível ir como é possível do Pará para o Maranhão de trem. E aí, isso gerou uma grande comoção na internet, muitos jovens não sabiam, e aí rolou uma fake news de que o atual governo federal, o Bolsonaro, tinha construído um trem ligando o Pará ao Maranhão. E aí, como tudo na internet, as pessoas se dividiram, né? Um grupo achando absurdo os jovens não saberem da existência desse trem, e outro grupo dizendo que era absurdo as pessoas mais velhas estarem jogando, como é que eu vou dizer, embaçando, né, a alegria dos jovens pela descoberta do trem. Mas resumo da ópera, né? Eu acho importante que lá nos anos 90, esse filme, ele já mostrava um pouco, e esse trem, ele é um pouco, eu lembro do trem porque tem uma imagem muito forte do trem no filme. Esse trem já era um marco da ocupação da Amazônia. Exato. Né? Ele fez parte disso. Sim. E aí, fazendo aqui esse parêntese, para quem viu lá o TikTok, ficou emocionado com o trem. Exato. E eu não reconheci o trem. Eu fui ainda há pouco, assim, eu acho que não faz tanto tempo, talvez uns 5, 6 anos, e eu não reconheci o trem, porque o trem de passageiro é muito ruim. Deu uma melhorada boa. Se realmente aquilo ali for o atual trem. Eu andei nesse trem que tu estás falando, que não é esse que viralizou nas redes TikTok, sociais. Não é. Eu parei numa cidade que chamava Água Branca, Águas Claras, alguma coisa assim, bem na fronteira. E eu digo que eu vi a maior aranha na minha vida ali nos trilhos do trem. E quando eu andei no trem, ele era realmente um monstro. Então, assim, eu tô surpresa. Tomara que esteja assim, porque o trem de passageiros, ele só existe ali por uma grande, sei lá, qual foi a negociação que houve. É quase um efeito colateral, né? Na verdade, eu acho que é mais uma crueldade do sistema de invasão da Amazônia, né, por esses grandes projetos como é Carajás, porque ele vem com essas pessoas que vêm em busca de uma vida melhor, né? Ou seja, essas pessoas do Maranhão, elas vêm e, na verdade, os trens de passageiros são 3, 4, 5 vagões no máximo. Quero dizer que eu migrei para o Pará nesse trem, viu? Foi? Então, tu sabes disso. Naquele vagão que a gente conheceu. No vagão que a gente conheceu. Comprando a quentinha pela janela do trem, que é praticamente jogada. Que aparece no filme, no Fronteira Carajás, exatamente. E o que eu ia dizer é que tem os vagões, assim, eu acho que todo paraense merece ver um dia, pelo menos, na sua vida, e tentar contar o número de vagões que sai daqui com minério de ferro, de Carajás, para ir para Itaqui, no Maranhão. Porque é impressionante. São, assim, 10, 15 minutos de vagões passando, todos eles cheios de minério, e você fica imaginando de onde veio esse minério e que buraco ficou no lugar
que tem aquele minério, porque tu deves ter visto. E o passageiro, o trem do passageiro, ele existe assim como uma gentileza que foi feita, porque o que vale ali, porque só tem uma via, não tem duas vias, só tem uma via. Então, quando o trem de minério, que é o que importa, vem passando, o outro tem que ficar parado. Não sei se tu te lembra, deve te lembrar disso, que para bastante o trem, para os trens de minério passar e que demora. Enfim, é isso. Falaste disso, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está... Tem tudo a ver, querida, tem tudo a ver, sim. A gente acabou desviando, mas aí eu vou dar um gancho, que é o seguinte, isso mostra como é importante a gente contar a nossa história, né? Claro. E como o audiovisual tem Sim. esse papel. Então, tu tens essa intenção, é uma intencionalidade da tua obra audiovisual, ou isso vai acontecendo naturalmente? Na verdade, eu me questiono muito sobre isso, por exemplo, sobre a questão de que eu sou uma cidadã política, assim, eu me considero bastante atuante politicamente na sociedade, como cidadã, mas como cineasta, eu não faço um filme que seja um filme, por exemplo, que vai denunciar uma questão, que vai mostrar uma realidade, porque eu penso muito nisso e eu acho que o que eu faço, na verdade, é fazer o contrário. É mostrar a realidade, às vezes são duas coisas, ou mostrar a realidade amazônica como ela é, bonita, farta, abundante, exuberante, bela, entendeu? Ou seja, essa cultura que nos pertence, mostrar a riqueza e a grandiosidade que é a cultura amazônica, para além de todos a questão econômica, porque só olham para a gente como se a gente pudesse render dinheiro, é Belo Monte, é Carajás, é Belo San, é todas essas coisas loucas, garimpo na terra Yanomami, soja no Tapajós, então todas essas coisas assim... Arroz no Marajó, enfim, todas essas questões, elas me tocam profundamente como cidadã, mas eu quero, quando eu estou filmando, eu fico pensando assim, eu quero mostrar por que é importante não ter essa invasão, porque a gente tem tudo isso que é bonito, a gente tem tudo isso que é forte, tem toda essa cultura forte, tem toda essa força da natureza exuberante. Então, eu acho que é mais uma não sei, eu acho que é uma coisa talvez de querer dizer, olha, ou então, ao mesmo tempo que eu dizer assim, olha só como isso é bonito, vamos olhar para cá, veja como é a Amazônia também, entendeu? E também tem uma outra coisa, tem muitas coisas que eu filmei que já foram destruídas, tem muitas casas que eu filmei que já foram destruídas, tem parte da cidade que não é mais a mesma, casas antigas, então também tem essa função do registro histórico, da memória que vai se perdendo. Então eu vejo dessa forma. Talvez um dia eu faça um filme que... porque, por exemplo, se for pegar Paraterondi, Ribeirinhos do Asfalto, são questões que também apresentam, questões de mulheres, mas eu não falo da mulher que está... eu falo de uma mulher forte. Eu falo de uma questões mais universais, digamos assim, né? Mas eu acho que é importante a gente mostrar a Amazônia com beleza, com força. Agora, por exemplo, é muito bacana ouvir isso de ti. Tu és uma cineasta preocupada com todas essas questões. De alguma forma, tu levas isso, talvez de uma forma muito sutil, né? Não tem um filme de protesto e tudo mais. Mas eu ouço muito críticas de quem faz audiovisual aqui, de quem está muito nesse rolê do audiovisual, que durante muito tempo, não só de quem faz audiovisual, eu tenho certeza que a Rita lá na academia, né, nas discussões na universidade e quando ela está com os alunos, isso de alguma forma vem à tona também, de que a Amazônia muitas vezes ela é mostrada no audiovisual de uma forma sempre muito exótico, né? Eu já participei de alguns eventos de audiovisual fora daqui e eu vi pitching e eu vi coisas que foram filmadas aqui que eu olhava e disse assim, gente, mas isso não acontece como estão colocando dessa forma, assim, exato, né? Parece assim que é de uma naturalidade absurda alguns acontecimentos. Eu digo, olha, tudo bem, isso pode acontecer, mas eu quero te dizer que assim, eu nunca vi. Né? Não é uma coisa que está no nosso dia a dia. Como é que tu percebes também essa dualidade? Mostrar a Amazônia com toda essa exuberância, mas também com toda a sua complexidade, mas não correr o risco de mostrar só esse exotismo, de mostrar só aquele catálogo, né? Para o gringo ver. Então, mas é porque eu acho que quando a gente olha para esse lugar, talvez a gente olhe de uma maneira diferente.
né? Por exemplo, tu falaste assim, eu acho que eu vejo, por exemplo, eu vejo os filmes que chegam aqui, eles querem a Amazônia como a floresta como cenário. Floresta de Esmeraldas, né? Teve uma série da Globo que Brincando nos Campos do Senhor. Aqui teve uma série que foi uma série de um cara que eu adoro, que é um cineasta argentino chamado Daniel Burman, e ele fez uma série para a Globo, não sei como é que era, aquela coisa assim, daquelas super séries, e que era assim, as pessoas estavam na prisão, que era a pior prisão do mundo, mas só que lá fora era pior. Por quê? Porque era na Amazônia, era uma floresta amazônica. Então, como você pode conceber que a floresta amazônica é pior do que uma prisão? Entendeu? Como é que você pode conceber que um lugar que é tão generoso, que é tão farto, tão abundante, e que é um lugar que foi, assim, a gente precisa falar, a Amazônia é a nossa herança ancestral. A floresta amazônica foi manejada por povos antes da gente. 10 mil, 15 mil anos, pessoas moram aqui. E essas pessoas cuidaram dessa floresta. Essa floresta tem essa diversidade. Por que a gente não tem uma seringueira do lado da outra? Porque a gente não precisa de 50 seringueiras, porque a gente não vai vender borracha. O que a gente precisa, na concepção de quem planejou a Amazônia, de quem manejou essa floresta, porque muitas teorias existem hoje de que a floresta teria sido manejada, ela preparou porque precisa uma castanheira, uma seringueira, aqui vai ter um pé de cupuaçu, aqui vai ter não sei o quê. Então, você tem esse manejo que foi feito em função do que você precisa, para você alimentar a sua família, a sua aldeia, o seu grupo. E é essa concepção que a gente tem que ter para proteger, né, de proteger o nosso conhecimento. É aí que eu digo que eu acho que é diferente quando vem um gringo e coloca a Amazônia como uma coisa só cenário, e quando a gente sabe que, por exemplo, para você ter uma casa de farinha que produz tucupi, que produz goma de tapioca, houve uma tecnologia para desenvolver aquilo, é uma tecnologia cabocla. Mas é tecnologia. É tecnologia de estar vivendo em harmonia com a floresta e estar há 10 mil anos ali sem derrubar nada. Então, assim, quando eu era adolescente, eu ficava assim, mas os incas têm o ouro do Inca, tem as pirâmides do México, não sei o quê, dos astecas. Eu ficava morta de inveja. Aí hoje eu digo assim, não, eles podem ter lá as pirâmides de sacrifício dele. Nós aqui temos a floresta, essa foi a nossa herança. A gente herdou cacos de cerâmica, a gente herdou a terra preta de índio, que é o melhor lugar para se plantar no planeta, que é tecnologia também. Então, assim, essas coisas, eu acho que, para mim, elas têm que ser, e isso que eu acho que é o meu trabalho, é de mostrar que tem essa maneira de você pensar a Amazônia de uma maneira como um santuário, é um santuário da vida, e esse santuário ele tem que ser cuidado. É muito bom a gente ver que todo mundo está preocupado, que a menina lá da Noruega, Greta. Ela está preocupada, que o Macron esteja preocupado. É bom que todo mundo esteja preocupado com a Amazônia, porque eles podem ajudar a gente a dizer, quando a gente disser assim, não, a gente não vai desmatar aqui para colocar soja, porque aqui é a Amazônia. Então, a gente ganhou, nesses últimos anos, vários aliados potentes, tanto no Brasil, que o Brasil começou a entender qual é a verdadeira função da Amazônia em termos de ecossistema mundial, e eu acho que a gente já sabia, só que a gente não tinha, a nossa voz sempre é fraca, porque eles não conseguem entender, não tem ainda, as pessoas não têm ainda a concepção que tem da força que é a nossa história. Então, o que eu estou tentando falar nos meus filmes é isso. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu ainda cheguei lá onde eu queria falar, mas o que eu queria dizer era isso. Respeitem a Amazônia, entendam que aqui a gente vive de outra forma, e essa forma deu certo durante séculos e tem que continuar dando certo. É isso, entendeu? Então não tem nada a ver com cinema. Vou assinar esse manifesto. Puxa aí. Agora eu vou vai ser a advogada do diabo, porque ela está aqui para isso. Ela pode fazer, mas eu sou meio romântica, é verdade. Eu quero saber, vamos falar um pouco da parte prática, né? Cinema é uma arte cara, né? Sim. Muito cara.
E a gente, por mais que esses meios tenham sido democratizados, aqui, por exemplo, gravando esse podcast, a gente sabe tanto de coisa que a gente precisa, que quem nos assiste não tem ideia do corre que é e dos detalhezinhos, né? Então, fico imaginando um filme. Como é que foi para conseguir, por exemplo, o primeiro e depois fazer mais e repetir isso? Em termos de recursos financeiros, eu nem falo de política pública ainda, mas assim, de desenhar do que você precisaria em termos práticos e de saber onde buscar isso. Eu quero só acrescentar algo aqui à pergunta da Rita, né? Já que a gente teve essa defesa, obviamente, da Amazônia e tudo mais, ela está falando sobre o como fazer agora, né? Fazer o cinema na Amazônia é uma coisa que a gente ouve muito quando vai fechar orçamentos, quando está pensando isso, que é o custo Amazônia. Sim. Né? Que eu imagino que tu deve ter te preocupado desde que fizeste o teu primeiro curta. Como é que o desafio de colocar essas ideias, todos esses sonhos, esses desejos, né, que estão no roteiro, como é que a gente coloca depois, se não na película? Eu vou até não coloca mais na lata, mas vai colocando nos cartõezinhos. Todos nós, assim, de alguma forma que trabalhamos com comunicação, a gente sonha, né? Em fazer, lançar coisas, etc. Sim, claro. Mas botar em prática, e quando eu vejo a quantidade de coisa que já fizeste, eu fico assustada, assim, porque e coisas feitas aqui, né? No Pará, com gente daqui, então isso realmente é muito... E não só na capital, né? Que aí você, querendo ou não, tem uma certa facilidade. Já filmou em diversas outras cidades. Como saber onde buscar esses recursos? Olha, eu acho que eu sempre trabalhei em cima de editais. Então, eu sempre trabalhei em função do que eu consegui como financiamento. Geralmente, eu não tenho nenhum filme financiado por edital local, a não ser o Lugares do Afeto, que foi através da TV Cultura, mas geralmente é edital nacional, né? Então, ou do Ministério Então, assim, você faz um planejamento, você faz um orçamento e isso você vai, aos poucos, aprendendo. Do extinto Ministério da Cultura, né? Do extinto Ministério da Cultura, da Secretaria do Audiovisual. Então, desde da virada do século, né, antes de ser criada a Ancine, mas já no governo do Fernando Henrique Cardoso, já tinha propostas de edital para curta-metragem. E eu me lembro que o primeiro edital que eu ganhei, que foi onde saiu Mulheres Choradeiras, que foi quando foi o primeiro projeto que eu fiz, de fato. Eu já tinha feito... eu sou formada em cinema, né, pela Universidade de Paris. Mas eu fiz filmes lá, mas eu queria fazer aqui. E não tinha formação aqui. Eu fui para lá para me formar, porque não tinha formação aqui. Hoje tem. Hoje, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem um nível de uma escola de graduação no Pará, na Amazônia, e que a gente tem equipamento, a gente tem professores de qualidade, a gente tem um curso de qualidade. Então, as pessoas que quiserem se formar, e eu incentivo, às vezes, pessoas até dos outros estados da Amazônia, de outros lugares, né, para vir fazer aqui, porque vai ser muito difícil a gente ter uma outra escola na Amazônia com tanta qualidade. Então, vamos aproveitar que as pessoas possam vir se formar aqui. Você está falando do curso da UFPA? Do curso da UFPA, bacharelado em audiovisual, cinema e audiovisual. Eu dou voltas, né? Eu dou voltas, já perceberam. Graças a Deus ele existe, porque eu dou aula desde 2013. Sim. 2011. E aí o que eu pegava de aluno no curso de publicidade, que na verdade não queria estar lá, queria fazer cinema. Exato. Mas não no sabia jornalismo, a galera estava fazendo administração, mas o que eu queria mesmo era fazer cinema. Porque eu sempre digo, olha, em algum momento fazer administração vai te ajudar no cinema, né? Exato. Então, assim, o que aconteceu? Então, eu fazia os editais, ganhava os editais e começava a fazer. Aí o filme funcionava, eu disse, opa, está funcionando, eu posso fazer o segundo. Aí colocava um segundo, colocava um terceiro, e sempre e aos poucos a gente vai aprendendo. Tem horas que a gente não consegue, porque o projeto não é tão bom, mas a gente vai aprimorando o projeto e acaba ganhando. A minha vida é feita em cima desses editais, desses financiamentos para filmes e financiamento público, a maioria. Claro que eu já tive filme com
Petrobras, Itaú, mas geralmente com esses editais. E uma coisa que... Porque tem hoje uma história muito feia de tratar muito mal as pessoas que trabalham com artes e que recebem dinheiro público. Lei Rouanet, poxa, Lei Rouanet, as pessoas falam tão mal. Quem inventou a Lei Rouanet foi Collor. Fernando Collor de Mello, em 1991. É a pior lei que existe, mas é a lei que existe, a lei que tem. Porque essa lei foi criada naquele momento, para quê? Para colocar os fazedores de cultura das empresas, mas se eu chegar por exemplo, uma Glória Pires pedir o mesmo financiamento da empresa, vai ser a Glória Pires que vai levar. Então, porque a empresa ela não tem uma visão de política pública, de onde tem que colocar dinheiro. Então, aos poucos, a gente foi criando essa função essa ideia, né, e hoje já é em lei, no Fundo Setorial do Audiovisual, de que haja uma partilha da verba do audiovisual para todos os estados brasileiros. Então, assim, eu fui beneficiada por essas políticas de audiovisual, de editar de audiovisual. E eu queria também falar aqui, já que a gente podcast, a gente tem tempo, né? Tem tempo. Aí, porque, por exemplo, uma coisa que é importante as pessoas entenderem, quando você recebe o dinheiro do edital, por exemplo, você recebe R$100 mil para fazer um curta-metragem, R$50 mil para fazer um curta-metragem. Esse dinheiro não é para você. Esse dinheiro vai ser dividido, esse dinheiro vai ser injetado na sociedade. Você vai ter que comprar comida, você vai ter que colocar em hotel. Empregos diretos e indiretos. Empregos diretos e indiretos. As equipes de cinema são grandes. Quantas pessoas nós estamos aqui trabalhando hoje? Né? Ou seja, para quem não, se vocês colocam um pouco o making off desse podcast, você vai ver. Aí vai dizer, mas é muita gente, não precisa. Precisa, porque cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua função e que ela vai funcionar naquele momento, e é muito importante. Então, o dinheiro do audiovisual e de todas as frentes culturais, ele não é um dinheiro que vai para a pessoa, ele é dividido. Ele é um projeto. O governo ou as empresas investem em um projeto, e esse projeto, que foi apresentado, com prestação de contas, com tudo certinho, ele vai beneficiar toda uma comunidade. Isso é importante. E a gente tem que fortalecer a indústria do cinema, do audiovisual. Por quê? Porque é uma indústria. Porque, senão, a gente vai ficar vendo a Coreia bombando, que foi incentivo público, foi assim que começou. Ou então a gente vai ter que ver, sei lá, Homem-Aranha 25, Vingadores e não sei o quê, e essa coisa hegemônica do cinema americano invadindo a nossa... Que é uma super indústria e que faz isso muito bem. E que não quer ver a gente brilhar de jeito nenhum. Não quer ver a gente brilhar, não quer dar espaço para nós. Eu gosto muito do exemplo da Coreia, porque eu sempre ouço pessoas reclamando do investimento público em cultura, como se isso fosse supérfluo no Brasil. Exato. E aí falar, mas porque na Coreia, olha o que eles estão fazendo. Claro, porque lá criou-se uma política pública e os resultados não são colhidos de um dia para o outro, né? Você tem que ter uma trajetória. Mas a gente tem, nosso cinema tem hoje lugar assim, todos os festivais têm filme brasileiro. Isso não tinha isso há 20 anos atrás. Os festivais internacionais. Os festivais internacionais, Cannes, Berlim, Sundance, todos os festivais têm filmes brasileiros. Isso não existia. Quando eu apresentei Mulheres Choradeiras, foi numa mostra paralela em Cannes, em 2001, tu sabes disso. Aí, quando a gente apresentou, era o único filme brasileiro. Em 2001, foi o único filme brasileiro em todas as mostras em Cannes. Então, hoje, não, é o contrário, é 4, 5, as pessoas... O Brasil faz parte do cenário mundial de produção. Então, não tem como você organizar um festival e dizer assim, tem que ver o que está acontecendo lá no Brasil, porque tem coisa acontecendo no Brasil. Então, isso é investimento
E são essas políticas todas que estão fazendo com que o nosso cinema seja reconhecido. E a gente tem que ocupar, eu sei, eu falo muito. Não, a gente tem que ocupar, sabe por quê? Porque senão eles vêm e vão ocupar o nosso espaço. A gente tem que ocupar, a sociedade é uma sociedade audiovisual, nós estamos numa sociedade que é tudo feito pelo audiovisual. E eu fico revoltada que as pessoas não entendem isso, que a gente tem que ocupar esse espaço. O espaço é nosso, a gente tem que ocupar. Se a gente não ocupar, vem alguém, outra pessoa e traz mais um Homem-Aranha, que ninguém mais aguenta Homem-Aranha, mas estão trazendo... Vou terminar aqui minha pergunta sobre... eu imagino, a gente pensa que o audiovisual, a diretora Jorane Castro, a gente pensa no glamour, né, do set, etc. Essa parte de ir atrás digital deve ser uma coisa chatíssima. Sim. E esse teu aprendizado foi autodidata? Na verdade, assim, a gente é bem autodidata. Ele foi autodidata, mas ele foi também com amigos, com colegas, que a gente trocava informação do que era possível, do que não era possível. Meu Deus do céu. Vamos ter um cafezinho aqui da Frida. Oba, obrigada. Nossa parceira, Frida Stoll. O da Rita sem açúcar, o da Jorane com açúcar. Um pouquinho, o meu também. Então, cafezinho pronto. incrível, um Então, cappuccino saúde, maravilhoso. meninas. Saúde, oferecido pela audiovisual brasileiro e paraense, muito bem representado hoje aqui no Então, Jorane Castro. Continuando ainda na nossa defesa, essa parte chata ela é necessária. Por isso que é importante que as pessoas que querem fazer administração também venham para o cinema. Que fizeram administração, venham para o cinema. Os advogados venham para o cinema. Os contadores. Exato. Então, por exemplo, você não faz filme. Não existe filme sem advogado, sem contador e sem administrador. Entendeu? Por isso que eu digo que a gente contrata... a gente não faz filme, a gente não faz filme sem costureira. A gente não faz filme sem maquiagem. Entendeu? Então, seja assim, o que uma maquiadora tem a ver, o que uma costureira tem a ver com cinema? Quase nada, mas tem tudo a ver, né? Porque a gente precisa. Então, é uma cadeia. Um filme, eu até convido as pessoas a ficarem um dia só, sentadas, quando abrirem a luz do cinema, fique lá e tente contar quantas pessoas fizeram aquele filme. Quantas pessoas? Aí tem um contador, isso tudo que a gente está falando aqui. Então, preste atenção. Então, como é que você pode dizer assim, ganhou 100 mil reais para fazer um filme, olha que absurdo. Por que a gente está questionando esses valores do audiovisual e a gente não questiona o dinheiro que é investido nas montadoras de carro, que também é investido? Subsídios, com refis, que todo ano tem, e que todo ano eles não pagam os impostos e vão lá e pedem perdão dos impostos, as grandes empresas. Por que a gente não fala do investimento que houve na cana-de-açúcar? Para fazer o etanol. Então, todos esses investimentos são investimentos públicos. O cinema é uma indústria. Também é uma atividade artística, mas é uma indústria. Aí eu posso fazer a última provocação? Claro. Deve. Então, pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Quem é contra investimento público de cinema, quem é contra as pessoas que estão fazendo cinema e que querem que haja uma... E depois a gente pode falar um pouco de como é que vem o dinheiro da Ancine, que não é um dinheiro do governo, sobre a Paulo Gustavo, essas coisas também. Eu desafio as pessoas a ficarem 24 horas, não precisa nem ser mais, 24 horas sem ver nenhuma imagem em movimento. Sem consumir absolutamente nada. Nem televisão, nem um videozinho no TikTok, nem nada. Não abra a mensagem não que vai abra chegar nada, nada. Nem Netflix, nem streaming, nem nada. Nem Globo, nem SBT. Eu quero ver as pessoas, a gente vive nessa sociedade, a sociedade é essa. Isso que nos salvou, parte disso, né, que nos salvou da loucura durante a pandemia, né? Exato. O cinema e principalmente a produção de vídeo, né, que Exato. aumentou consideravelmente. É isso que tu falaste, que é muito mais democrática. Hoje você vê produções que são incríveis e que foram feitas de uma forma muito barata, mas ainda assim precisa de recurso. Claro. Seja através da Lei Rouanet, Exato. ou até mesmo do aporte direto, de um edital e tudo mais. E esse preconceito que se tem, nos últimos 3 anos, ele foi ampliado, né, Jorane? Ele foi a máxima potência. Foi. Ficamos muito vulneráveis nesse sentido. E eu concordo com a Thaís Araújo, quando ela diz que são anos infernais. São infernais, foram os piores anos da nossa vida. Logo depois do filme Pra Ter Onde Ir,
Sim. Eu li uma entrevista tua e tu falava, nós estamos, falando especificamente do Pará, nós estamos num dos melhores momentos do audiovisual. Ali eu acho que tinha uma empolgação, né, com o teu trabalho, que estava finalizado, etc. E o que mais te levava a crer que nós estávamos nesse bom momento? Porque agora a gente teve, em todos esses momentos, assim, de lá para cá, a gente teve a formação do curso. O curso de cinema ele é importante. Ah, mas eu não gostei, não gosto da aula tal, não gosto da aula de teoria. Não interessa, você está ali, você vai ter acesso ao equipamento, você vai ter acesso a professores que... E você também sabe, a gente sabe que quando a gente faz faculdade, o mais importante são os nossos colegas, as pessoas que a gente vai criando, aquelas pessoas, aquele núcleo de conexões e de ideias que a gente vai criando, né? Que a gente vai criando cúmplices para a vida inteira. Então, acho que tem muita coisa, isso é muito bom. E a teoria é fundamental. A teoria é fundamental. fundamental. Do cinema, ter referências. Exato, eu sei que os muito alunos, importante. no jornalismo eu sofro com isso, os alunos não gostam de teoria. Aliás, cadê o Cris? Né? Do aula de teoria, às vezes os alunos, não querem logo a teoria, mas é fundamental, porque isso te enriquece, né? Te dá Isso, é referenciais. importante a teoria, é importante também ter repertório, é importante assistir filme. Mas não sei o quê, Esplendor dos Anderson, é de 48, sei lá, o Cidadão Kane, essas coisas, ou Carlitos, tem que ver, mas por quê? Eu prefiro ver a série coreana, ou o mangá, não sei das quantas. Veja também, mas veja os clássicos. Cuba te ajudou nisso, Jorane, quando tu Olha, me ajudou muito, Cuba, porque eu já tinha trabalhado e dei uma parada e fui para lá, passei quase que 6 meses lá. Para quem não sabe, Santo Antônio de Los Baños, né, que tu estiveste também lá, é uma escola internacional de cinema e audiovisual. Foi criada por Gabriel Garcia Marques e Fernando Birri, que são grandes referências, e é a melhor escola, tida como a melhor escola da América Latina de cinema. E fica numa fazendinha, fora da cidade de Havana, e você fica ali imerso no ambiente de cinema. Então, você, por exemplo, eu adorava, porque eu sou meio CDF, então eu ia para as aulas, de noite eu já ficava estudando, nos fins de semana também, e tem biblioteca, Você respira cinema. É só cinema, e você também se conecta com muita gente, aquilo que eu falei de fazer o network, você se conecta com gente do mundo inteiro. Troca de experiência, filma. Então, assim, é muito bacana. Para mim, é muito bacana. Eu achei Cuba incrível. Eu recomendo. E eu não fiz o regular, né? O curso regular são 3 anos. Tem pessoas agora de Belém que já foram formadas, a Larissa Bezerra, o Rodrigo Grilo, são pessoas que se formaram passaram Cuba. por uma prova super criteriosa. Exato, e são formados. Então, agora, no Brasil, voltaram para o Brasil e estão contribuindo. Isso é muito bom. Né? E estão fazendo essa rede. Participando dos editais e tudo mais. A gente grava aqui no núcleo de conexão na Figueiredo, né? E o trânsito está aumentando, está chegando próximo do horário do horário. Então, quem está ouvindo a gente, principalmente no Spotify, que só fica com áudio, deve estar ouvindo aí umas buzinadas, umas ambulâncias, mas faz parte. E tem uma chuvinha também. E agora vai começar o eixo. Que delícia. Verdade. Estamos no inverno amazônico, né? Mas nosso microfone é potente, vai dar tudo certo. Voltando lá, o melhor momento. Então, o curso de comunicação te levava... Não, o curso de cinema... De cinema, perdão. O curso de cinema era uma certeza, porque é uma coisa que vai ser regular e tem que ser introduzido para... E mais com essa ideia de que a gente pode formar todo mundo do Brasil inteiro. Né? Então, é um curso de uma universidade federal gratuita, isso é importante. Eu acho que tinham muitos editais naquele momento, vários editais que estavam sendo feitos de TVs públicas, da TV Cultura. Então, tinham vários editais que foram criados naquele momento e eu via muita gente filmando. Então, muita gente filmando, que era série, documentário, fazendo coisas, entendeu? Então, tinha uma... E é importante que faça... Estava num momento de ebulição. De ebulição, que depois foi decaindo em função de
do golpe de 2016 e de todas as políticas públicas que foram hoje a gente tá se dizimando. Como é que tu avaliarias essa hoje? política pública nacional e elas mais setorizadas, assim, por exemplo, o que a gente está vivendo agora na Amazônia, não só no Pará, eu sei que tu dominas, obviamente, muito mais, mas tu tens contato com a política pública, o que estão fazendo em Roraima, no Amazonas, no Acre, como é que tu observas isso? Olha, e o diretor, antes da gente começar sim. a gravar, o diretor falou assim, olha, eu participei de um filme que eu só consegui finalizar o filme, eu já tinha filmado tudo, porque houve um edital específico para finalização, que também é uma coisa super importante, né? Tu pode colocar aí também. Olha, eu acho que a gente está naquele momento que é assim, né? Citando Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Então foi isso. Na verdade, assim, houve todo um incentivo para que acabe tudo, que para que acabe audiovisual. A gente acompanhou isso, né? Ou seja, não só essa destruição da imagem dos fazedores de cultura, dos artistas, mas também uma maneira muito, mas muito cruel de desmonte das políticas públicas em relação a todas a produção artística brasileira. O que aconteceu, por exemplo, na Ancine, a Ancine, como é que eles fizeram? Porque se eles chegassem e dissessem assim, vão acabar com a Ancine, aí ia ter briga, ia ter luta. Não, eles ficaram quietinhos, disseram assim, eu vou acabar com a Ancine, mas não deixa eles saberem. Aí eles começaram a colocar pastor, nomear pastor na direção da Ancine, militar, PM, pessoas que eram totalmente incompetentes, assim como eles estão fazendo em todos os setores, né? O que a gente vê de o atual secretário de Cultura do Ministério, secretário de Cultura, é um PM, que não entende nada de cultura e que anda armado pelo Ministério. Aquele Mário Frias andava armado pelo Ministério, as pessoas falam isso. Então, eles colocaram nas posições, isso na educação, isso em todos os lugares, né? A gente está vendo isso e a gente vai ver mais à medida que for passando o tempo. Eles colocaram pessoas que foram destruindo por dentro. Então, tudo isso, durante 3, 4 anos, eles foram dizendo assim, não, a gente não vai fazer nada, a gente não vai fazer nada. Era uma mistura de má fé, má vontade com incompetência. Né? Que combo destruído. Que combo terrível. Lembrei de Aquários, tá? Lembrei de Aquários, da cena final, né? O cupinzinho. Eu vejo duas coisas terríveis, né? Uma é um termo que eu nem gosto muito de usar, porque ficou desgastado, que é assassinato de reputação, né? Mas houve um assassinato moral dos fazedores de cultura. Então, hoje, se você se apresenta em determinados espaços como alguém, você é o cara da mamata, né? Da Rouanet, etc. Então, isso, infelizmente, funcionou. Foi impressionante. Funcionou, pegou. Eu vou ficar deprimida aqui. Não se deprime, que tem coisa boa por aí. É que você cortou a capacidade, as interlocuções, por exemplo, porque o pessoal que está no Ministério não tem o mesmo vocabulário. Então, não tem a menor chance de diálogo. Nós não falamos a mesma língua. Né? Exato. Então, isso é uma coisa gravíssima, porque se você coloca na educação alguém que não tem o vocabulário da educação, você não tem nem como reivindicar, porque aquela pessoa não compreende nem o que você está pedindo. E os processos, eu acho que ficaram muito complicados. E aí tem a ver com o que a Rita fala, o que tu falaste há pouco também, é que hoje, quando você entra na plataforma Salic, por exemplo, para você colocar um projeto, né, que ainda vai passar pela comissão, infelizmente, né, que foi completamente destruída. Mas assim, você demora muito. Então, você às vezes tem um edital que você ganhou de um patrocínio, Lei Rouanet, que não é um apoio direto. Então, óbvio que aquela empresa, ela olha principalmente qual é o retorno de imagem que aquele projeto cultural vai dar para a empresa, deixar muito claro. E aí você fica muito refém, porque às vezes você tem o edital, você tem um edital ganho, mas você demora 6 meses para ter uma resposta. No caso, seria um PRONAC, para dizer assim, você está apto a receber aquele dinheiro, e depois tem uma prestação de contas, e eu concordo com isso, a gente está falando de dinheiro, de verba pública, essa precisa ser muito criteriosa, mas assim, o grau de dificuldade é gigante, e ficou muito mais complicado, porque agora você sequer tem com quem dialogar, você sequer tem pessoas que entendam como esse processo é um processo que, enfim, te mata por inanição, né? Mas eu estou falando assim, o que eu acho que é mais difícil de recuperar é a imagem da sociedade brasileira,
né? Imagem que foi nossa imagem que foi destruída junto à sociedade brasileira. Eu acho que tem aquele exercício que eu convido as pessoas a fazerem, 24 horas sem imagem e movimento, tá? Eu acho que isso é muito bom, muito didático, mas eu acho também que a gente tem que ser muito otimista e ver a força, porque a gente resistiu à ditadura, a gente resistiu ao Collor de Mello, a gente resistiu a todas essas questões, talvez hoje seja muito pior, porque é muito mais pernóstico, é muito mais cruel, né? A gente está dizendo que está sendo mais cruel o sistema de hoje, o governo de hoje, do que era a ditadura, que matava pessoas, que torturava pessoas. A gente está sendo torturado todo dia de uma outra forma, o que é muito difícil, ainda aí pega mais com pandemia, com todas essas questões. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou otimista, muito otimista. Eu vou dizer para vocês em que sentido. A Ancine, que antes estava sendo dominada por pastores, né? O que aconteceu na Ancine? Houve uma jogada muito fina, que eu não sei, um dia ainda vamos saber quem foi que estruturou, mas hoje a diretoria da Ancine, que antes eram pessoas do mercado, tipo Débora Ivanov, Sérgio Saleitão e o Eric Castro, Paulo Alcoforado, eram pessoas que eram, a Rosângela Alcântara, eram pessoas que eram de fora da Ancine e que eram convidadas, a Vera Zaverucha, pessoas que eram convidadas para participar de uma construção de uma política pública durante 4 anos. Aí fazia o sabatino. Então, era assim, uma coisa... vocês têm que entender que quem faz cinema no Brasil é muito difícil ter a malandragem, porque é tudo tão regrado, é tudo tão certinho, é tudo tão difícil para que você se meter nesse jeito. É muito mais fácil, eu acho, que você fazer um outro tipo de atividade econômica, porque nós somos pessoas muito sérias e o nosso sistema ele é muito controlado. Achei tão lindo, fiquei arrepiada agora. Nós somos pessoas muito sérias. Nós somos mesmo, nós somos. E muito comprometida, porque, por exemplo, o que tem de artista que faz seus projetos sem nada, sem dinheiro, aliás, como aqui, porque... Mas, assim, o que eu estou dizendo assim, a Ancine hoje, a diretoria da Ancine, ela é formada por funcionários de carreira. Então, eles foram entrando aos poucos e foram ocupando. Então, hoje, quem está decidindo são esses funcionários de carreira. Por quê? Porque a gente não ia conseguir colocar pessoas da sociedade civil. E eles conseguiram se colocar lá dentro e eles estão defendendo a agência do jeito que ela foi planejada por Fernando Henrique Cardoso e depois potencializada quando Gilberto Gil foi ministro do Lula. Então, assim, a agência está vivendo um momento difícil, mas ela está se recuperando. Graças ao concurso público, graças ao servidor público de carreira. Exatamente. Então, nós temos 4... Viva o servidor público. 4 pessoas, são 4 diretores, que todos eles são funcionários da Ancine. O diretor-presidente é procurador da Ancine. Quando ele sair do cargo da presidente, da direção, ele vai continuar no quadro, assim como os 3 outros. Então, eles fizeram isso e agora a Ancine está soltando, conseguindo se reerguer. Aquilo que eu falei. Combinaram de sopro de esperança. Combinaram de nos matar, a gente combinou de não morrer. E aí, por outro lado, o que eles fizeram? Uma outra sacada que eu acho que foi uma jogada muito boa. Eles criaram uma Câmara Técnica. O que é? A Câmara Técnica é um núcleo de pessoas da sociedade civil que vai dar conselhos. Então, eles estão legitimados. Não, a gente está fazendo isso, nós que somos... Porque a Câmara Técnica falou. Pessoas com notório saber. Com notório saber, pessoas que fazem parte, entendeu? Que estão contribuindo. Então, ou seja, isso mostra também uma solidez do setor. Isso não é malandragem, isso tudo está registrado, isso tudo é correto. Nós temos um conselho superior, porque o audiovisual tem um trauma muito grande, que foi o fim da Embrafilme. A Embrafilme funcionava muito bem, né? Apesar de ser uma coisa meio de panelinha, ela funcionava, distribuía filmes, e ela parou no colo. Então, depois, o cinema não teve tanto problema, porque tudo que foi feito para o cinema, depois da Ancine, foi feito através de lei. Então, o Fundo Setorial do Audiovisual foi criado através de lei, a Ancine foi criada através de lei, o Conselho Superior de Cinema foi criado através de lei. Então, nada, não abalou a estrutura. O que eles podiam fazer foi o que eles fizeram, colocar pessoas erradas no lugar errado. Mas está passando. Só uma outra questão, rapidinho, ainda sobre isso. Tem, de vez em quando, ameaças
de censura ao conteúdo. Sim. Né? Ter mais ou menos recursos de acordo com o conteúdo, mais ou menos, digamos assim, que coincide com como é que vocês os valores dos gestores. Não, isso da daí ocasião. isso. O nosso setor é um setor da diversidade, né? Ou seja, assim, nós defendemos a diversidade. A maioria das pessoas, assim, eu não conheço não tenho nenhuma interlocução com pessoas que são contra a diversidade. É muito difícil. Então, a gente vai sempre contra. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está em 2022. Não foi, né? 22 de abril não é o descobrimento do Brasil? Sim. Não é semana que vem? Sim. Tem algum festejo? Nada, né? Não tem nada Quando previsto. a gente colocar esse programa no ar, já vai ser depois do dia 22 então de abril, pronto. mas Então, okay, mas tá, desculpa, ou então vocês cortam. Mas o que é importante... Então, na verdade, assim, a questão é que não tem nenhuma programação oficial para 200 anos de independência do Brasil. Tem um site, né, da Secretaria lá de Cultura, que é um negócio assim... Escabroso, como tudo que eles fazem. Que está sendo acusado, tem uma visão completamente distorcida, né? Não é uma questão, não é para discutir a independência, mas é muito para fazer aquela coisa do patriotismo, etc. Então, não abre o espaço para uma diversidade que é isso que e eles fizeram um edital, essa Secretaria de Cultura, quando era o Temer, eles fizeram um edital para filmes sobre 200 anos de independência. E eles não executaram. O dinheiro não foi repassado. Isso foi feito ainda na gestão do Sérgio Leitão. Então, assim, existe uma inoperância que ela é para que a coisa não aconteça. Deliberada. Então, essa coisa da Ancine se organizar, se reerguer, ela também tem a ver com uma outra coisa, mais uma vez, sendo otimista e talvez um pouco romântica. Esse momento do audiovisual fez com que a gente tivesse a união entre todas as associações representantes de todos os setores. Então, hoje, a gente tem a CIAESP, Sindicato da Indústria de São Paulo, dos grandes, os gigantes, e a PAN, que é a Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual, juntos assinando as cartas. Juntos pelas mesmas causas, juntos, isso jamais acontecia antes, entendeu? Então, por isso que eu digo assim, a gente não vai morrer, eles não vão conseguir, eles vão passar, a gente não. Então, eu acho assim, a gente está vivendo ainda um momento muito ruim, mas a coisa vai abrir, a coisa vai fazer. Então, quando eu vejo, por exemplo, a ATL, o acampamento Terra Livre, o primeiro, fazem 18 anos que tem a ATL, eles falaram ontem, né? E quando eu vejo a quantidade de pessoas, a quantidade de tribo, hoje eu vi, de etnia, essas coisas que a gente vem trazendo e que a gente luta, né, para melhorar. Não falar as coisas do jeito que não tem que falar. Mas, por exemplo, eu vi uma postagem hoje no Instagram que era o Megaron. O Megaron, eu acho que ele é sobrinho do Raoni, ele é paraense, né? Não sei se vocês devem saber, deve ter entrevistado. Ele estava com um colar de uma etnia que é inimigo histórico deles. Mas naquele momento, todos juntos. Então, assim, colocaram a foto dele, eu não sei qual foi, foi no Instagram, eu vi em algum lugar. Então, ou seja, o Megaron Chuca Ramãe, ele é sobrinho do Raoni, eu já encontrei com ele aqui em Belém. Já vi ele falando e tal. Ele é um cara incrível, eu acho que hoje ele está assumindo a liderança também, ele já deve ter mais de 60 anos, e ele estava com isso. Então, quando a gente vê que os povos originários estão se juntando e que estão vencendo a sua diferença para se unir, eu só espero que essa união ela permaneça para a gente construir o Brasil, entendeu? Porque depois que esse pesadelo acabar, e vai acabar, se Deus quiser, em outubro desse ano, agora de 2022, quando esse pesadelo acabar, a gente com certeza tem que continuar junto. Então, tem que ter a CIAESP com a PAN,
tem que ter a API, a CONE, todo esse povo, a gente assinava cartas, eram 60 entidades, eu nem sabia que tinha tantas entidades, era o povo, aí assinava pela Cinemateca, assinava pela Ancine, assinava pelos editores, estava todo mundo junto. Então, isso precisa continuar. A gente tem que saber que isso é um aprendizado riquíssimo, riquíssimo, único. Empolgada, eu sou empolgada, eu falo muito. Nessa linha, vamos falar um pouquinho... Cinema é tão chato, bora falar de política. Eu queria saber depois como foi ser a cineasta que assina o primeiro filme de ficção assinado por uma mulher paraense, né? Um longa, depois de 40 anos. Isso é super importante que a gente coloque. Ainda aqui, nessa edição do podcast, vocês já viram que ela já carimbou aqui o passaporte dela para ela voltar mais vezes. Mas isso é super importante que a gente fale. Sim. A gente teve um hiato aí de 4 décadas para a gente ter porque eu acho que foi, eu acho que o do Líbero Luchado, acho que foi 74. E a gente filmou em 2015 e terminamos em 2016. Ficaste nervosa? Como foi? Eu engordei 6 quilos. Foi horrível. Foi um período... eu não estava segura. Hoje eu sofreria menos, eu sofri bastante. Mas você não estava segura naquele momento porque tu eras mulher, assumindo isso, tu eras uma amazônida que te achava com muita responsabilidade, o que pesava? Tudo isso. Eu não sabia que filme eu ia fazer, eu não sabia se eu ia dar conta, eu não sabia aquela coisa da síndrome da impostora, né? Que a gente sempre acha que a gente não merece estar onde a gente está. Então, tinha tudo isso, passava tudo isso, e eu tinha que acordar todo dia de manhã e ir para o set e dizer que eu estava lúcida, fazendo as coisas certas. Todo mundo esperando a tua direção. E eu ali, assim, às vezes sabia, às vezes não sabia. Então esse foi... Mas aí teve um excelente produtor executivo. Foi. Não, o OFI a gente fez agora o Terroir Pará, que é um documentário. Que é outro longa. E foi mais ou menos foi uma equipe... a gente pegou muita gente do Paraterondi, são pessoas com que eu adoro trabalhar, que é o Mauriti, no figurino, o OFI Figueiredo na produção executiva, o Beto Martins na fotografia, o Márcio Câmara, que está desde o Mulheres Choradeiras comigo. Eu sou bastante fiel às pessoas com quem dá certo, eu gosto de levar as pessoas para a vida. E aí a gente teve essa equipe, eram 3 pessoas de fora, o resto tudinho era paraense. E a gente fez uma equipe, mas sabe que aquela coisa assim, equipe que fluía, que era só amor? Os grandes problemas que a gente teve foi quando os carros atolavam. Esses eram os grandes, quer dizer, eu acho, né? Porque eu não falo tudo para mim. Mas é isso, tu ia fazer uma pergunta. Eu ia falar um pouco do audiovisual paraense, nesse contexto. Tá. E a gente tem visto o exemplo do Nordeste, principalmente Pernambuco, né? Sim. Quando a gente pensa em audiovisual regional, a gente pensa em Pernambuco, porque eles têm lá, parece que estão fazendo muita coisa legal. E a gente aqui, como é que tu avalias o Ceará nosso também, momento? além de Pernambuco, o Ceará, eu acho que está numa fase super incrível. O nosso momento aqui e o que está faltando, digamos assim, nós estamos, os produtores estão articulados aqui, tem um grupo. Injeta essa esperança aí na galera. As pessoas estão muito isoladas. Eu acho que é um bom momento, a gente tem um quadro aqui que a gente esquece, acabei de lembrar que a gente tem um quadro aqui que é quem é que está, né? Tricotando boas ideias no audiovisual paraense, então tu pode citar. E quem merece também umas agulhadas. E aí tu pode expandir aí essas agulhadas nacionalmente. Olha, eu acho assim, o que teve de bom nesse momento que eu estava te falando, de 2016, que tinha muitos editais e tal, o que teve de bom é que as pessoas se organizaram, criaram produtoras, se colocaram, como assim, saíram, por exemplo, Fernando Sektovic saiu da empresa onde ele trabalhava e disse, eu não, vou montar uma produtora, vou ser produtor dos meus filmes, vou assumir, que é isso que eu quero fazer e é só isso que eu faço. E ele está se mantendo firme e forte desde aquela época. Acho que fazem 5, 6 anos que ele abriu a Maraú e está lindo. Entrou para o mestrado, né? Entrou para o mestrado. Ele tá, porque o Fernando, ele sempre teve, então assim, se eu tiver que levantar uma bola, é para o Fernando e para o Pelasco, porque, bom, são meus amigos, claro, não vou indicar inimigo,
Pode, E também... pode indicar para alfinetada. Não, para alfinetada é um só, né? Uma pessoa só, que está todo mundo querendo alfinetar, metade do Brasil. Junto, hein? Então, alfinetar o boneco do voodoo dele, né? Porque a gente sabe que existe eu não gosto nem de falar do nome dele, mas todo mundo vai saber que quem é a pessoa que essa pessoa está querendo destruir a cultura. E que a Rita falou, que momento a gente está do audiovisual? Então, é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando assim, eles tentaram de tudo. Tentaram. Não vão conseguir. E eles estão cansando. Mas a política estadual, tu enxerga uma política A política estadual, então, a política estadual a gente teve, ano passado, um grande sucesso, que eu acho que a Lei Aldir Blanc foi um sucesso. Nós tivemos 4 milhões investidos em audiovisual, nunca tinha tido isso. Mas é uma lei federal que, na verdade... É uma lei federal. Então, ela foi gerida pela Secretaria de Cultura. Na verdade, ela é uma lei federal que ela tem... pega o dinheiro, porque vocês têm que entender que no orçamento público existe um 0,0000, sei lá quanto por cento para a cultura. E esse dinheiro, ele vai para a cultura, não adianta, você não pode comprar sandália, você não pode fazer hospital, ele é carimbado. Ele é um dinheiro que é destinado à cultura. Então, o que foi que os senadores decidiram fazer? Não, na verdade, era a Câmara, né? Acho que foi Benedita da Silva. Eles pegaram esse dinheiro que era destinado à cultura e disseram assim, em vez da gente dar como fundo perdido, a gente vai pulverizar essa verba por todos os estados e municípios. Então, o Pará recebeu uma verba absurda e metade dessa verba é gerida pelo estado e a outra metade pelos municípios. Tá? Então, essa Lei Aldir Blanc é um dinheiro que é carimbado para a cultura, que não pode construir hospital, que não pode construir história, que não pode... Por quê? Porque existe uma lei. Isso aqui não é casa da mãe Joana, por mais que o atual mandatário da República queira que seja. Não é. Então, existem leis, existem regras, existe uma Constituição e que a gente tem que respeitar. Então, e quando não o dinheiro... é por acaso, né? Cultura deve ser, sim, o papel do Estado fomentar. Claro, né? é lógico, porque está garantido na Constituição, assim como saúde, como tudo isso. Ou seja, então, assim, esse dinheiro, ele tinha que vir para esses lugares, ele tinha que vir, ele tinha que ser usado em cultura, então ele foi usado e foi dividido, digamos assim, né, distribuído entre municípios e Estado. E esse dinheiro, essa mesma verba, dessa mesma origem, ou seja, o dinheiro que não pode ser usado em outra coisa, a gente está querendo fazer a Lei Aldir Blanc 2 para esse ano, porque as pessoas de cultura perderam muito trabalho, pararam de trabalhar e tudo mais, enfim. Isso é uma coisa. Quando teve a Aldir Blanc, nós tivemos 4 milhões de reais para o audiovisual. E aí era um edital que era muito dinheiro, a gente nunca tinha tido, acho que o máximo foi 3 milhões, né? 3 milhões do edital da TV Cultura anteriormente. Então foi assim, e que já era fantástico. Que era junto com a FSA, né? E era junto, o Estado, isso. Naquele momento colocou 1 milhão e o Fundo Setorial de Audiovisual colocou 2 milhões. Exato, mas foi extraordinário. Isso foi importante, esse edital foi importante porque ele ajudou as pessoas a dizer assim, uau, é possível. Eu vou me organizar, eu vou fazer uma produtora, eu vou contratar pessoas, eu vou escrever um roteiro. E TV pública, né? E TV pública, fazendo exato. Isso com resultado na TV pública, canal aberto, para as Exato. pessoas terem, né? Não só a sala de cinema, mas e isso, para todo mundo assistir, né? Então, isso foi importante. Então, a Lei Aldir Blanc, ela vem para pavimentar essa estrada que já estava um pouquinho construída e ela entrou em todos os setores. Ela tinha formação, desenvolvimento de projeto, produção, finalização, tinha todo o setor festival. Então, ela contemplou todo o setor. Isso é importante que tenha festival, é importante que tenha sala de cinema, porque não adianta, tem que ser toda a cadeia, tem que pensar tudo. Exato, tem que pensar na cadeia toda. O nosso diretor estava falando há pouco, a finalização, né, para pessoas que já captaram as imagens e estão lá com o conteúdo parado, porque não conseguiram dinheiro para finalizar. Isso. A única coisa que eu acho que a gente falhou, porque a gente não tinha nenhuma pesquisa para se basear.
Mas não é falha, mas é desconhecimento, porque justamente a gente não sabia. É que a gente colocou, eu acho, porque eu estava na comissão que decidiu um pouco como é que a gente ia fazer. Fernando Sektovic, Rodrigo Grillo e eu, a gente trabalhou nesse projeto de pensar, sempre em consulta com o Secult, com a sociedade civil também, e a gente trabalhou junto. Então, tinha um prêmio que era para curta-metragem, e a gente colocou 8, de 100 mil ou 120 mil, não lembro. Só que tiveram, sei lá, 100 inscrições. Então, e assim, é a primeira experiência. Né? Então, assim, a gente não avaliou. Investir, né? A gente não avaliou que ia ser tão demandado. Né? Então, assim. Então, no próximo já vai ter seu. Eu acho que do próximo já seria. Faça seu roteirinho aí, porque vai ter mais curtas saindo. Eu acho. Lei Aldir Blanc 2. Exato. Assim a gente tem mas tem que se organizar, tem que brigar pela Lei Aldir Blanc 2. Olha só, a gente já está encerrando o nosso armarinho. Eu posso aqui. falar do Paulo Gustavo? Tu pode falar do Paulo justamente do Paulo Gustavo. Então, fala do Paulo Gustavo. Eu tenho a última pergunta, porque eu não posso deixar batida. Eu vou sofrer quando eu sair daqui se eu não fizer essa pergunta. Tá? Eu vou já logo antecipar. Que eu queria que tu falasses da tua relação da música com o audiovisual, porque eu sei que tu és muito ligada, tu te importa muito com a trilha sonora nos teus filmes. Sim. Né? Então, isso vai ser para encerrar, bonita. Tá bom. Não, se fala a da Adelaide Paulo teve Gustavo. direito a uma última, eu quero... Fala da Paulo Gustavo. Tá, Paulo Gustavo. Então, mais uma vez, gente, aquele pessoal que acha que todo fazedor de cultura mama nas tetas do governo, a Paulo Gustavo é um dinheiro que veio do superávit, ou seja, do lucro do banco. Ou seja, é um dinheiro que estava parado na Ancine por conta de tudo aquilo que a gente já conversou, de que a Ancine estava parada durante muito tempo, e que esse dinheiro foi crescendo, e o lucro do dinheiro da Ancine é 2,8 bilhões de reais. Rapidinho, porque a Ancine é um fundo de investimento. Exato. Então, ela aposta no filme, aquele filme faz sucesso, parte daquele recurso volta para a Claro. Agência Nacional e é esse dinheiro que a Joanane está falando. Exato. Agora, Então, né? porque a Ancine é um fundo retroalimentado. A gente paga a Ancine. Se eu for exibir um filme, eu pago uma taxa que é 7, 8 mil reais. Então, o dinheiro sempre está voltando. Por exemplo, o Paulo Gustavo devia ganhar muito dinheiro com os filmes dele e, provavelmente, se ele pegava o dinheiro e colocava de volta na Ancine. Porque a Ancine é sócia dos nossos filmes, o Estado é sócio dos nossos filmes, é um sistema que a gente trabalha. Então, esse dinheiro é daí. E tem mais 1 bilhão, do Fundo Nacional de Cultura, que é a mesma coisa, o dinheiro ficou parado lá tanto tempo e rendeu. Então, nós temos para o audiovisual 2,8 bilhões de reais e para todas as outras todas as expressões artísticas, 1 bilhão, o que é muito dinheiro. E agora só que o inominável vetou, porque Mas vai ser a gente tem que né? eu espero que a gente está se organizando para isso. A sociedade tem que nos apoiar também. As pessoas têm que apoiar a gente nessa, porque olha só, se acontecer isso, se eu não me engano, só para o Pará vão ser 72 milhões de reais para todas Na verdade, mais de 100 milhões. É mais de 100 milhões? Ah, então tá. Nunca houve tanto dinheiro. Nunca né? houve tanto dinheiro. Ou seja, assim, isso Vamos falar da relação música e audiovisual, porque a gente precisa encerrar, olha só. Termina. Não, eu só queria saber o seguinte, mana, Mulheres Choradeiras, que viagem foi aquela? Rapidinho. E aí tu já falas onde a gente pode ver e rever teus filmes. A dela. Tá ver e rever teus filmes. Olha, então, o Vimeo da Cabocla. Entra vimeo.com e coloca Cabocla Filmes. Estão todos lá, todos de graça. Pode baixar, pode assistir. Mostra para o namorado, para a mãe, para a avó, para a tia. Leva para a sala de aula. Fiquem lá à vontade. Todos os curta-metragens da Cabocla estão disponíveis para baixar e para assistir. Gratuitamente. Sobre a viagem de Mulheres Choradeiras, a viagem fala não é depois. minha. A viagem não é minha. Ela só organizou essa viagem. Não, é porque ele é adaptado de um conto do Fábio Castro, de um livro que chamava, um conto chamado As Mulheres Choradeiras. E aquela viagem daquelas mulheres, não sou eu sou uma pessoa muito normal e equilibrada. Tá.
E agora vamos falar de música, porque, por exemplo, nas choradeiras tu já tiveste todo um cuidado. Com a trilha Exato. sonora, e tu acabaste de filmar o Terroir Pará, que é essa celebração da música produzida Exato, aqui no Pará. Fala dessa relação, por que te empolga tanto? Não sei. É esse sangue de Cametá, de mestre porque olha, tem que falar, o papai é um caboclinho de Cametá, né? O papai é um cara de Cametá que chegou aqui para fazer faculdade. Quando ele passou no vestibular, o pessoal foi uma festa em Cametá, porque era raro, né? Passar. Banda, Exato. Então, assim, é um cara. O papai é um cara. Ele sempre dizia assim: não, eu sou de Cametá. E aí, eu acho que tem a ver com essa coisa da família, obviamente, né? Ou seja, de ser uma família musical, todos, né? O papai compunha, meus tios, meus primos, todos tocam. Só eu que não. Então, acho que eu faço essa compensação fazendo filmes. Mas eu acho assim. É engraçado porque eu sempre fui levada, às vezes porque eu quero, às vezes porque me levam, né? Eu fui convidada para fazer um filme quando eu morava ainda na França, que era sobre música, numa ilha do Oceano Índico. Então viajei para lá para fazer um filme para televisão sobre música. Então era só música. Eu entrava na casa das pessoas, eram todos músicos. Então eu conversei. Então assim, eu não sei. Eu acho que a música é uma coisa que contagia muito, né? Uma coisa que é muito simpática para todo mundo. O projeto lindo foi o Sonora Pará, né? Ainda tem o Sonora Pará. Né? O Sonora foi muito bacana. É verdade. Jorane, naquele momento, a gente conversou e aí tu falaste tipo assim, vamos pegar um músico, um realizador de audiovisual, vamos fazer eles se encontrarem. Verdade. E então, é lindo. Essas coisas todas, essas coisinhas pequenas, por exemplo, a gente conseguiu colocar 24 realizadores. Sim, é fácil você encontrar 20 mulheres. E mulheres. Muitas mulheres. É fácil encontrar 24 músicos em Belém, mas 24 realizadores naquela época, quando foi? Foi 2014, 2015. 2014. Hoje não, hoje vai ser fácil. Hoje seria mais fácil, mas naquela época talvez não foi. E a gente afirmou, não vai ter, a gente vai conseguir. E foi incrível. Foi lá. Gente, terminou? Jorane Castro, vocês viram que ela é... Embora a gente adorou, Jorane, muito olha, conversa, falei muito, né? Aula, mas foi incrível, porque teve aula, a gente falou, né? Hoje aqui eu tô com 2 professoras, olha, chiquérrima. Né? Três. Já, mas eu tô meio que aposentada. Volte. Foi muito bacana falar sobre audiovisual. O audiovisual brasileiro, ele é incrível, ele é de extrema qualidade. O audiovisual produzido na Amazônia é potente. Está aqui uma mulher, mas a gente tem outros grandes nomes também, né, Ju? Alguns foram citados aqui nessa entrevista. Então, foi incrível te ouvir. Muito obrigada. Né? E agradecer a você aí, que deu esse play, sua visualização, sua audiência, sua escuta. Super obrigada. Na próxima terça-feira a gente volta, né, Ritinha? É isso aí. Terça-feira, toda terça, conteúdo inédito aqui no nosso canal. E a gente quer agradecer muito mais uma vez a Melé Produções que está com a gente. Olha, nosso diretor ali com fome, tadinho, que a gente demorou muito. Melé na guerrilha do audiovisual. Na Figueiredo, que nos recebe com todo carinho. A Frida Stock, que garante os nossos figurinos hoje belíssimas, todas. E aí a gente volta semana que vem. Beijo. Beijo. Obrigada. Eu não volto, mas eu quero voltar.